Quando você iniciou as práticas de meditação? Eu iniciei por volta dos meus 12 anos. Eu vim de um berço espírita, né? Cultura afrodescendente, mas com 12 anos eu conheci a egrégora cristã e um pastor manipulador de energia chamado Benny Hinn. Polêmico, mas o cara ele fazia umas coisas que eu falava, eu quero isso daí, desde novo. E até mesmo pro meio cristão, quando se chega assim num ponto onde você quer fazer coisas anormais, você tem que passar pelo processo de meditação. Então, ali ainda nesse meio, com 12 anos, o que eu li, o que eu descobri é que para se ter altos níveis de poder passando no seu próprio corpo, é necessário uma abstinência de pensamento. Então, isso daqui foi com 12 anos. E com 12 anos, eu comecei a praticar a meditação da minha própria forma e fui e tô até hoje. Eu passava um tempo tentando sem muita prática, sem muito conhecimento, silenciar minha mente e ficar parado. Eu ficava ali, era uma coisa até um pouco engraçada, que eu lembro que teve um final de ano, tava aqueles fogos todos, eu tava na casa da minha tia e eu falei assim, eu tinha uns 13 anos, eu vou passar esse final de ano meditando. E eu fiquei ali no quarto, parado, meditando. E desde então, essa foi a minha forma básica de me conectar comigo, com o todo. Quais são os seus desafios, ou quais foram os teus desafios com o início das práticas de meditação? O meu desafio no início é que a meditação ainda era um objetivo e eu ficava esperando o resultado dela, e isso fez com que eu passei alguns longos anos meditando todos os dias, mas eu não conseguia entrar nesse estado búdico de estar verdadeiramente conectado com o todo. Porque eu não falo só pela prática de ir lá e falar, olha, eu fiz. Não, meditação é você verdadeiramente entrar no estado. Então, muitos que fazem, por falta de alguns detalhes, passam anos a fio meditando, que é bom, né? Porque assim não tem como a gente já acertar em tudo, mas de princípio foi essa questão de ter um objetivo. Aí teve uma certa madrugada que eu fui também fazer essa madrugada inteira de meditação. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, que eu já estava tão frustrado com isso, Chante, porque eu falei assim, cara, eu medito e eu ainda não vi nada, ainda não aconteceu nada. E essa madrugada eu ainda estava muito novo, deveria ter ali uns 13, 14 anos no máximo. Eu fiquei ali meditando, meditando e nada, até que eu deitei no chão e falei assim: desisto. Se acontecer alguma coisa, aconteceu, se não. E nessa hora, parece que o véu ele rasgou para mim. Que eu finalmente me esvaziei. Aí foi que eu entendi. Então quer dizer que eu não tenho que ter nem sequer um objetivo com a coisa. Eu devo estar vazio no ponto de meditar pelo fato de meditar e me expor ao todo e falar todo. Se tu quiseres acessar-me, rimene, eis-me aqui. Se não, eu também estou. Foi essa a minha grande virada, e a partir daí o sobrenatural começou a vir com um pouco mais de força. Então, meu maior desafio foi abrir mão dos resultados da meditação para entender que a meditação ela é o vazio completo de qualquer objetivo. O que você percebe, assim, ou percebeu dos benefícios? A clareza mental e o norte que você tem sobre a vida é o ponto. Sim, eu acho que quando você perde isso, você vê o que é verdadeiramente estar perdido na vida, quando você esquece quem você é
Uhum. Quando você acaba perdendo a sua identidade por estar sendo bombardeado por um mundo que fica falando que você deve ser um tanto de coisa toda hora, o maior benefício é de você saber que você é uma individualidade, você se sente em paz dentro de si mesmo. Sem isso, a vida ainda não é vida. Sem esse lugar beatífico, onde você consegue ficar parado e a vida já é uma realização. Você não precisa mais de conquistar. Você já tem tudo e a partir desse tudo que você já tem, mais coisas vão vindo, mas de você estar pronto para morrer. Eu acho Uhum. que o medo da morte, ele é o que verdadeiramente assola. A gente, ele está por detrás de todas as nossas mazelas, de todos os nossos transtornos. Nós temos medo de deixar de existir. E esse medo da morte, ele está presente em cada pequena decisão nossa que a gente não percebe, ele está por detrás da nossa escassez financeira, ele está Uhum. por detrás do apego que nós temos às pessoas, do apego que nós temos à matéria em si. Quando você perde esse medo, você se sente livre. Então, essa sensação de estar livre sem medo de viver e sem medo de morrer, isso tira um fardo. E esse fardo, quando ele cai, você sente que você consegue tudo. E esse benefício ele é surreal, porque num mundo onde as pessoas não têm estima, onde elas não sabem que quem elas são, quem ainda tem um senso de eu sei quem eu sou, se respeita de uma forma diferente, lida com a vida de uma forma diferente, é bem mais simples, é bem mais leve, é bem mais divertido. Isso tudo faz com que a sua vida se torne uma vida muito mais intensa. O Osho falava que a única forma de viver é intensamente e correndo riscos. Quando a Uhum. gente está com medo, a gente naturalmente encolhe nossa energia para dentro e aí a coisa não flui, a gente não sente verdadeiramente o rio da vida fluir por nós. Então, isso daí vai desaguar na prosperidade, vai desaguar no seu corpo físico, no seu bem-estar, humor, que é uma coisa que as pessoas elas vão perdendo a cada vez que elas vão ficando mais velhas. E bem-aventurado é quem consegue se manter jovem numa vida estressante. Então, a meditação, assim, sem sombra de dúvidas, ela é a base e a mãe de todas as outras terapias que você pode passar. Então, assim, gente, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu falo isso, eu até chego a chorar. Não dá para viver sem meditação. E no mundo moderno, meditação é questão de sobrevivência. Numa definição, para você, o que é meditação? Não mente. Não mente. Meditação é não mente. A meditação é você se libertar da mente e cair no vazio profundo. Uhum. Esse vazio você se desintegra, a sua identidade, esse senso de eu é dissolvido. Meditação é uma gota de orvalho que cai do céu, mas quando ela cai no oceano, ela não é mais uma gota, não tem mais o eu gota. Ela cai, ela se dilui no todo, e essa diluição de todas as nossas personalidades, sonhos, desejos, todo esse senso de individualidade, esse ego nosso, ele some. Isso é meditação, e para Legal. viver assim é necessário coragem. E como que a meditação ajuda, né? Ou de que forma a meditação apoia nessa manipulação das energias? Na verdade, o Shanti, a manipulação de energia ela é só um pretexto para meditação. Que Na legal. verdade, quando a gente fala assim, telecinese, ou fala sobre cura, telepatia, ou qualquer tipo de trama que a gente desenvolve, é um pretexto para meditação. A partir dos estados meditativos, essas coisas podem ser feitas. Fora disso, não tem como. Hum. Então, assim,
As pessoas aprendem a meditar 5 minutinhos, 40 que seja, e elas depois levantam-se e vão viver as suas vidas. E meditação não é isso. Meditação não é uma coisa que acontece 1 hora do seu dia. Meditação se torna o seu lifestyle completamente. Você aprende a entrar ou a se manter em estados meditativos ao longo do seu dia e vai aperfeiçoando isso, usando do poder de uma mente calma para criar pensamentos cada vez mais fortes, porque quanto mais paz você sente, mais poder sua mente tem. Então, Uhum. eu ensino todos os meus alunos a manterem-se em estados meditativos com diversos tipos de práticas, como as micromeditações. Eu posso estar lavando vasilha e estar em meditação, desde que eu esteja imerso no aqui, agora, e que aquilo que eu esteja fazendo seja a mesma coisa que eu esteja pensando, observando. A gente faz algo pensando em outra coisa, né? Então, Uhum. nossa consciência fica fragmentada ao longo do dia, porque estamos fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, além de estar pensando em 10, 15 coisas. Então, assim, é uma fragmentação. Quanto mais fragmentado tá, menos poder tem. Agora, quando a gente pega isso tudo e canaliza para fazer uma só coisa, pensar numa só coisa, sentir uma só coisa, esse estado de presença absoluto faz com que a minha consciência com peso esteja ali, onde a sua consciência está. Poder vai sendo canalizado. Então, assim, só do fato de vivermos em meditação, vamos pensar menos e cada pensamento vai ter um efeito muito mais intenso, muito mais drástico. Porque o Buda, ele passa muito tempo sem pensar, às vezes horas, às vezes dias, mas quando ele pensa ou quando ele fala, aquilo dali sai com uma força de todo aquele pensamento que poderia ter sido dissipado, ele agora está acumulado. Quando ele fala com muito mais peso. Então ele diz: levanta e anda. Só que aqui dali tem aquela força de vários pensamentos acumulados em um só. Então o efeito ele é assim instantâneo. Então, Uhum. meditação, ela é a base para toda manipulação. Dicas para quem está iniciando com a meditação, ou para quem iniciou, deu aquela parada, está voltando, ou até mesmo para quem quer se aprofundar nas suas práticas meditativas. Tá? A dica é assim, não protocola muito, não burocratiza muito. Aonde você estiver, medite. Sempre que você puder, troque o celular, os aplicativos pela meditação. E mesmo se você sentir que não conseguiu entrar no estado de silêncio absoluto, o simples fato de observar os seus pensamentos e tomar consciência do tanto de coisa terrível que está passando na sua mente vai te dar um domínio maior sobre esse pensamento. Você vai cuidar melhor dessa mente, essa mente vai cuidar melhor dessa vida. Então, assim, não tente fazer as coisas perfeitas. Você não vai entrar num estado búdico em um mês. Gradativamente, se acostume com o vazio. A vida é, grande parte, vazio. Desde o microcosmo até o macrocosmo, 99% de toda a matéria é vazio. 99% da nossa vida é só espaço e tempo vazio que a gente tenta preencher com tanto de coisa. Aceita que a vida é um vazio absoluto e aceite esse vazio aqui dentro, como que quem diz, não há nada a ser feito. Nem que seja por 5 minutinhos, não faça nada. Curta o céu. Curta como se tudo já estivesse consumado.
Curta como se não houvesse mais nada e como se não houvesse mais ninguém. Saia da corrida de ratos, silencia a sua mente e desse silêncio brotará a sua paz. Desse silêncio brotará a sua força, sua autoconfiança em si mesmo. E desse silêncio brotará a sua iluminação. Faça isso todo dia, por favor, porque o mundo precisa de você são.